Paz do Senhor, meus amados irmãos, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa aula de hoje. Neste trimestre nós estamos, como já sabemos, estudando sobre os homens dos quais o mundo não era digno. Hoje nós estamos na lição número 7. Nós falaremos sobre uma prova de fé, a entrega de Isaac. Uma aula bastante importante, meus amados. E o texto sugerido para a nossa leitura está em Gênesis 22, de 1 a 11. Temos muito que aprender nesta nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam preparados. Esse texto, meus amados irmãos, ele narra um dos momentos mais profundos e impactantes da Escritura. Ele fala do teste da fé, o teste de fé de Abraão, ao ser chamado para oferecer Isaac como sacrifício. Dessa maneira, o holocausto. E quando nós falamos de holocausto, nós estamos falando de queimar até a morte, de morte. Quando nós falamos desse holocausto, está se referindo à morte mesmo. Então, imaginem a situação que era vivida por ele, né? Esse episódio, ele vai revelar a cada um de nós a obediência, a confiança absoluta em Deus e aponta profeticamente, é claro, também para Cristo. Isaac, meus irmãos, ele é a esperança do futuro de Abraão. Ele é a promessa cumprida, é o sonho realizado. E é neste ponto que Deus prova o coração de Abraão. Aqui, meus amados irmãos, não é desejo de destruir. Deus não tinha essa intenção. Ele tinha, sim, o desejo ali de revelar profundamente a fé de Abraão. Para quem? Para o próprio Abraão, fazer com que ele se encontrasse nessa relação. A palavra prova significa uma espécie de um teste, mas sabemos que Deus ele não traz tentação, ele não tenta o homem. Então ali era uma prova, uma espécie de um teste. A tentação pode até vir através de uma prova de Deus, mas a tentação não vem por Deus. Ou seja, esta prova ela confirma a veracidade de um propósito ou de um fato. Deus ali queria mostrar como deve ser a nossa ação e entendimento com relação a ele. E deixar claro para Abraão que ele estava pronto, que ele estava preparado. Ali mostra, meus amados, que nós devemos amar mais o Deus da promessa do que a própria promessa em si. Isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Muitas pessoas hoje vão nas igrejas para buscar coisas. Nós devemos ir lá para entregar a nossa vida a Jesus. É isso que nós devemos fazer. Estarmos de fé, de fato, aos seus pés. No versículo 2, meus amados irmãos, ele diz, né, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá e ofereçam o holocausto. Aqui eu preciso deixar claro para vocês a terra de Moriá. Então não é o monte de Moriá, a terra de Moriá, onde está ali Salém, ou seja, Jerusalém, tinha vários montes, então não existe um específico. Estudiosos dizem que este monte específico seria o monte do templo, mas isso são estudos mais aprofundados, nós podemos entrar, mas não é o que nós precisamos e estamos buscando neste momento, né? Então, quando nós falamos sobre o monte na região ali de Moriá, nós trazemos ali um grande significado bíblico para tudo isso, porque mais tarde ali se tornaria o quê? A cidade de Jerusalém. Nós vemos isso em 2 Crônicas 3, no versículo 1. Naquela época, quem governava aquela região ali era Melquisedeque, como nós já vimos, inclusive Abraão pagou tributo a ele. E aqui, naquela época, também era chamada aquela região de Salém. E é onde foi, ou seria futuramente, construído o Templo de Salomão. Agora, meus amados, nós precisamos entender que toda essa situação que nós estamos estudando hoje, tudo isso que nós estamos analisando, profeticamente aponta para o sacrifício de Jesus. Abraão, meus irmãos, ele não discute, ele não negocia, ele não questiona, ele simplesmente obedece, o que demonstra uma grande maturidade espiritual e fé. Uma grande maturidade espiritual e fé. Mesmo sem ele entender, ele confia no caráter de Deus,
da mesma forma com que ele fez quando ele saiu da sua cidade natal, né? Amando de Deus, quando Deus mandou, saia da sua terra. Então ele cumpriu, dessa mesma forma ele estaria cumprindo naquele momento. E ali, meus amados, ele usa uma frase poderosa quando ele diz: eu e o rapaz, nós iremos até lá e voltaremos. Então ele demonstra ali uma fé extraordinária, uma convicção extraordinária, e ele demonstra uma confiança muito grande em Deus. Isso tudo tinha sido aprimorado na vida dele, estava relacionado a tudo aquilo que ele já havia vivido. Ele tinha certeza do propósito de Deus. Não havia no seu coração mais dúvida nenhuma, e era isso que Deus buscava nele. Ele cria que Deus poderia prover o cordeiro e até ressuscitar Isaac se necessário fosse. O Novo Testamento, inclusive, afirma isso lá em Hebreus 11, 17 a 19, meus queridos. No versículo 7, Isaac pergunta, né? Aonde está o cordeiro? E Abraão responde que Deus proverá para si o cordeiro. Isso aponta para a provisão imediata do cordeiro. E em um olhar profético que nós podemos fazer aqui, sim, nós podemos prestar muita atenção nisso e relacionar isso, aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, né? E assim nós chegamos no momento mais dramático, onde Abraão amarra Isaac sobre o altar, levanta o cutelo, e assim nós vemos a disposição que Abraão tinha ali para atender a ordem do Senhor, com uma fé absoluta, uma entrega total e uma obediência sem reservas. Não posso deixar de mencionar aqui, meus irmãos, eu não posso deixar de mencionar para os irmãos aqui que Levítico 18, Levítico 20, já deixa claro ali que Deus ele não aceita o sacrifício humano. Nós percebemos isso. Ele não aceita o sacrifício humano. Então nós sabemos que isso era uma prova que estava sendo feita. Nós já entendemos isso. Deus ele não admite sacrifício humano, ao custo, inclusive, de pena capital para quem fizesse isso. Ok? Isso foi só um adendo aqui para os irmãos. Mas vamos lá. Com tudo o que estava acontecendo naquele momento, nós percebemos também que Isaac já tinha uma idade suficiente para resistir, ou, no mínimo, tentar fugir daquela situação. Ele tinha, em média, entre 25 e 37 anos. Entre 25 e 37 anos. Esses cálculos eles são feitos baseados na morte de Sara, que morreu aos 127 anos. Segundo o historiador Joséfo, isso esclarece em seus livros. Mas ali, meus amados, eu entendo que ele tinha 25 anos, vamos colocar os 25 anos. E eu vejo que ele era muito forte, com certeza muito forte. Ele poderia, no mínimo, correr, fugir, né? Mas ele se entrega voluntariamente. E isto é um outro ponto que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaac, Deus o impede. Deus vai lá e o impede, porque o objetivo nunca foi, e em momento nenhum foi ali a morte de Isaac, mas sim o coração de Abraão, ele se encontrar com ele mesmo na relação com Deus. Né? E aquele coração, naquele momento, ele foi aprovado. Já havia sido aprovado, porque Deus conhece todas as coisas, ele é onisciente, onipresente. Ali ele foi aprovado até por Abraão. Abraão falou, eu tenho fé. Ele se achou na relação com Deus, e era isso que Deus pretendia. Né? Ele percebeu que ele tinha uma fé genuína, né? Ele mostrou que ele temia a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Irmãos, nós precisamos aprender que Deus prova, não tenta, ok? Deus prova a quem ele quer amadurecer, a quem ele quer fazer crescer na relação com ele. A prova não é abandono, como nós já falamos na aula passada. Ela é o quê? Ela é crescimento espiritual, meus amados. Nós não podemos amar mais a bênção do que o Deus que a destina a cada um de nós. E nós vemos que tudo isso aponta para Jesus. Agora eu vou esclarecer um pouco mais, né? A gente precisa fazer uma aplicação tanto quanto cristológica, mas nós chegamos lá. Isaac, ele é o filho amado de Abraão. Jesus é o filho amado de Deus.
né? Vamos fazendo a comparação para ver se nós não estamos tratando de cristologia mesmo nesse texto. Isaac, ele chegou carregando a lenha. Ele carregou a lenha até chegar lá no monte, na região de Moriá. Jesus carregou a cruz nas suas costas. Isaac, ele subiu ao monte. Jesus subiu ao Calvário, meus irmãos. Isaac entregou-se, porque ele não fugiu, ele se permitiu ser amarrado, né? Ele entregou-se voluntariamente. E Jesus também. A única mudança que nós vemos aí é no fato de que, para Isaac, ali Deus colocou um substituto. Já Jesus tornou-se o nosso substituto. Ele se deu voluntariamente, ele deu a sua vida para a remissão dos nossos pecados, meus amados. Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Então Deus proveu o cordeiro em substituição a Isaac, e Deus proveu o cordeiro em substituição a cada um de nós naquele Calvário. Da mesma forma que Ele quer o nosso coração, é desta forma, da mesma forma que Ele quer o nosso coração, Ele buscou ter ali o coração de Abraão. Deus, meus irmãos, Ele nunca quis apenas o sacrifício de Isaac. Ele queria por completo o coração de Abraão. E assim Ele quer desta mesma forma o nosso coração. E aí Ele envia para nós o seu Filho, para que nós possamos ser restaurados. Mas e o nosso coração, meus irmãos? Eu preciso perguntar para vocês, sem querer resposta de de nenhum de vocês que diga, como é que está o nosso coração? Nosso coração está nas bênçãos, nas coisas materiais, no dinheiro, poder, ou o nosso coração está no abençoador, ou seja, ele está em Deus. Lembre-se que a verdadeira fé, meus irmãos, coloca tudo no altar, confiando que Deus continua sendo o suficiente. E assim nós devemos nos posicionar aos seus pés, ok? Obedecendo fielmente a sua voz. Abraão, meus irmãos, ele teve sua fé forjada em meio a falhas, em meio a uma espera muito prolongada, como nós vimos nas aulas passadas, mas ele se manteve em obediência e em esperança. Errou, somos humanos, ele era humano, ele errou sim. Né? Ali não foi a história de um homem perfeito, mas sim de um homem que foi moldado ao longo de muitos anos, que é o que acontece conosco também. Só que o que acontece é que nós não podemos ficar esperando para amanhã, não, nós temos que nos manter crescendo, nós temos que buscar a santificação crescente, nós precisamos amadurecer dia a dia, momento a momento, situação a situação. Né? E ao chegarmos no texto que hoje nós estamos aqui estudando, nós vemos já Abraão maduro, né? Moldado, nós vemos ele totalmente amadurecido espiritualmente. A maturidade, meus amados, ela está constituída em meio aos erros que nós cometemos, as nossas aflições, a espera que nós temos e a correção, é claro, a correção divina que vem sobre nós. Nós precisamos entender isso. Mas, enfim, Abraão, naquele momento, ele estava pronto e estava preparado. E quando Deus pede a ele Isaac, estava pedindo a ele o quê? Estava pedindo a ele o sonho de uma vida inteira, estava pedindo a ele a promessa que ele estava buscando, estava pedindo a ele todo o seu futuro, pedia aquilo que Abraão mais amava humanamente falando, porque tudo o que Deus prometera dependia daquele menino agora já crescido, como nós falamos para os irmãos. E mesmo assim, Abraão obedece. Ele não traz ali nenhuma reclamação, ele não tenta negociar, ele não se mostra revoltado e nem traz qualquer tipo de questionamento. Abraão simplesmente levanta cedo, prepara o altar e sobe ao monte em uma perfeita demonstração de fé e confiança, levando o seu filho como sacrifício desta maneira. Ele sabia, meus amados irmãos,
quem é Deus. Assim como nós que estamos aqui hoje estudando todo esse material que nos foi deixado, também devemos saber. Amados, nós vemos muitos porquês, nós vemos muitas incitações, nós vemos muitos enganos, e a maioria dessas coisas que nós vemos não fazem sentido algum. Né? Não fazem sentido algum. Mas, assim como fez Abraão, nós precisamos entender e aprender a confiar no Senhor. Termos uma fé verdadeira não depende de entender tudo. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que saber todas as coisas de Deus é impossível. Existem coisas que nós só descobriremos quando nós lá estivermos, mas nós precisamos sim confiar em Deus, entender a veracidade da sua palavra. E isso não te isenta de passar por dores. Isso não me isenta de passar por dores. Muito ao contrário. Cada passo de Abraão ali, tendo ele como exemplo para nós, rumo ali ao Monte Moriá, muito provavelmente foi de um sofrimento muito profundo, mas a sua confiança, ela foi maior do que a sua emoção. Em momento algum a Escritura esconde momentos de fraqueza. Em momento nenhum. A Escritura esconde ou tenta omitir para mostrar que nós temos que ser fortes, isso, aquilo. Não. Né? Quando ele teve medo de morrer lá no Egito, quando Abraão teve medo de morrer no Egito, meus amados irmãos, ele omitiu sobre a Sara ser sua esposa. Isso se repetiu depois com Abimeleque. Nós estudamos nas aulas passadas, está em Gênesis capítulo 20. Né? Então isso tudo já foi mencionado. Isso deixa claro que mesmo homens de fé enfrentam fraquezas, passam por momentos de dificuldade. Também quando ele consentiu em ter um filho com Agar, também lá em Gênesis 16, na tentativa de auxiliar ou ajudar a Deus. Então, são momentos de fraqueza, sim, são momentos de fraqueza. Mas certo é que tudo trouxe como reflexo a dor. A dor. Ele passou por consequências, por tudo aquilo que ele fez. E nós já estudamos isso nas aulas passadas. Nós já falamos para os irmãos. Então, foi desta forma, foi com tudo o que nós já estudamos e o que eu estou repetindo um pouquinho aqui para os irmãos, que foi forjada a fé de Abraão. Ele aprendeu a esperar, ele aprendeu a perder, ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a depender de Deus e a recomeçar continuamente. Será que há necessidade de que nós recomecemos? Se houver, recomecemos, que nós possamos recomeçar, sempre com fé em Deus. Ele saiu da sua terra sem saber para onde ele ia, ele viveu em tendas, meus irmãos. Ele enfrentou a fome, nós já vimos tudo isso. Ele enfrentou guerras, a esterilidade de Sara, enfrentou o silêncio divino em um longo tempo de espera. Um longo tempo de espera, nós sabemos disso, 25 anos, não é verdade? 25 anos, 24 para 25 anos, é claro, não existe uma perfeição nas datas. E tudo isso foi moldando a sua fé, tudo isso foi construindo o seu ser na relação com Deus. Isso tudo foi levando ele a aprender e a entender que Deus, ele não falha, mesmo quando ao nosso entender, né, as coisas estão demoradas. O nosso tempo é diferente de Deus, nós sabemos disso. E nesta aula nós vemos ali o ápice da confiança de Abraão em Deus, que ocupava um lugar absoluto no seu coração. Ele entendeu que Isaac era o presente, mas Deus era a fonte geradora deste presente. E é por isso que ele consegue levantar o cutelo, a plena confiança em Deus. O homem que a princípio tentou resolver tudo pela carne, tentou até ajudar Deus, porque teve dúvidas com relação às coisas, agora confia plenamente em Deus. Tem fé até de que se chegar ao ponto do sacrifício, Deus o ressuscitaria.
E esta é a maior beleza, que eu posso dizer assim, da história de Abraão, a cidade de Abraão, a sua transformação. Ele foi da lógica humana, que é a que nós temos e vivemos, né, a uma entrega verdadeira e total. E assim, ele recebeu um apelido que não está na Escritura, mas recebeu isso através de Paulo e do que foi relatado nas epístolas, nas cartas paulinas. Ele foi chamado de pai da fé. Isso não está na Escritura Sagrada, mas ele é considerado o pai da fé. Isso mostra, meus amados, que Deus ele não procura pessoas perfeitas. Ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas a serem moldadas. Ele busca pessoas que se entregam e querem verdadeiramente esta relação com Ele. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, todos nós aqui gostaríamos de ter essa fé de Abraão. Mas será que nós nos entregaríamos e manteríamos a nossa fé, passando pelos mesmos e até outros processos pelos quais ele passou, meus irmãos? Será que nós seríamos capazes de, ouvindo de fato a voz de Deus, que foi o que aconteceu com Abraão, oferecer um filho nosso em sacrifício? É desta maneira que nós temos que pensar. É desta maneira. Irmãos, a fé madura, amadurecida, ela nasce quando nós aprendemos a confiar em Deus, mesmo depois de nós termos falhado. Se você falhou, foi um erro seu. Você tem que confiar em Deus. Abraão, antes de levantar o cutelo lá na região de Moriá, sobre aquele monte, ele teve que morrer para a sua autoconfiança, para a sua autossuficiência, para aquele seu empoderamento, para aquela sua riqueza, para aquela sua vida. Ele teve que abrir mão dele mesmo, porque tudo que ele mais amava estava dentro do seu coração. Ele teve que vencer a carne e viver em e pelo Espírito, conforme diz Gálatas 5, 19, 20 e 22. É por isso que eu digo, nós temos que vencer a carne. E eu falo para os irmãos aqui com convicção, quando nós falamos que a carne é fraca, e é por isso que nós erramos, nós estamos enganados. A carne não é fraca. Muito pelo contrário, ela é forte. A carne é forte, por isso que nós erramos. O que é fraca é a nossa volúpia, a nossa vontade de buscarmos a Deus. Nós somos enfraquecidos, é nesse sentido. Nós alimentamos o que mais, afinal? A nossa carne ou o nosso espírito? Para que você possa permitir o domínio do Espírito sobre você, você tem que alimentar mais o Espírito. É ler a Escritura, é orar, é jejuar, é estar buscando a presença de Deus continuamente. Aí o seu espírito vai ficar forte e vai conseguir lutar contra essa carne, que tem um poder até absurdo na relação conosco. Nós somos fracos de cabeça, de mente. Nós precisamos desenvolver a nossa mente, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, nós precisamos fortalecer o espírito que habita dentro de nós. Então nós temos que vencer a carne, sim, e viver pelo Espírito. Depois, meus amados, da prova na região ali de Moriá, Deus confirma novamente a promessa sobre a vida de Abraão. Lá em Gênesis 22, de 15 a 18, meus amados, o Senhor declara que por Abraão não ter negado o seu filho, a sua descendência seria grandemente multiplicada, seria grande e seria multiplicada de uma forma absurda, porque a obediência agora havia sido manifestada de forma visível, de uma forma completa. A fé que havia no seu interior tornou-se uma prática no altar. Vocês viram que Deus queria despertar Abraão para isso? Não era, Deus já tinha convicção, já tinha consciência, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, mas ele precisava que Abraão se descobrisse, que ele soubesse disso. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos, falando sobre humanidade, sobre o ser humano, meus irmãos. É claro que sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, mas nós estamos falando sobre o ser humano, a descoberta do ser humano, o achado, o encontro dele, a fé verdadeira. E ao entregar o filho da promessa, meus amados, Abraão deixa claro que amava mais o Deus da promessa do que a própria promessa, como nós já falamos. Com isso, Abraão demonstra
que nem o amor paternal, nem sonho nenhum, e nem o futuro poderiam estar acima de Deus. Não poderiam estar acima de Deus. Já antes, a obediência de Abraão, ela era evidente, porque ele saiu de casa, preparou o altar, amarrou a Isaac, mas ao levantar o cutelo para fazer a prática mesmo daquilo, ele mostra ali o limite da sua entrega, e é ali que o céu interrompe a cena, meus amados. E o texto diz agora: sei que temes a Deus. O texto é bem conciso. Sei que temes a Deus. Ele não falou eu tinha dúvida, não. Ele falou: eu sei que você teme a Deus. Eu sei que você teme a Deus. Então é fato, isso é fato. A obediência ali, meus irmãos, ela havia chegado ao ápice. Não era uma obediência parcial, ele levaria esta obediência de fato ali ao extremo por sua fé. E assim a sua promessa é confirmada. Em sua descendência serão benditas todas as nações. Foi assim que disse o Senhor. Moriá fortalece a promessa. O altar precedeu a confirmação. E agora, como prometido em Gênesis 12, ele ganha uma forma mais concreta. Essa promessa ganha uma forma mais concreta, mais concisa. De Abraão ali viria a nação de Israel, gerações incontáveis e, sobretudo, meus amados, o nosso Messias. E como podemos ver hoje, estes fatos alcançam o mundo inteiro. Nós estamos aqui, irmãos, pela descendência física veio Israel. Agora, pela descendência espiritual, não esqueçam disso nunca, veio a Cristo, através de quem todas as nações elas foram alcançadas. E aqui estamos nós, eu repito, nós estamos aqui hoje, vivendo essa vida, buscando a Deus. Abraão, ele sobe no monte com Isaac, mas ele desce com uma promessa ainda mais fortalecida. Entendam, irmãos, que o que se coloca no altar de Deus jamais se perde. Ao contrário, é consagrado e devolvido segundo a vontade divina. Não é da maneira que você quer, não é da maneira como eu quero. É segundo a vontade divina, segundo o propósito que ele tem para a vida de cada um de nós. Nós precisamos estar bem atentos a isso. Em Gênesis 22, ele continua revelando não apenas a fé de Abraão, mas também o caráter de Isaac. Nós precisamos entender isso. Bem como os acontecimentos que cercam tudo ali, a morte de Sara. Então nós vamos falar sobre isso, que é o que pede para nós a revista da Escola Bíblica aqui, para que nós passemos para os irmãos. Muitas vezes, meus amados, o foco fica apenas em Abraão, mas Isaac também mostra uma fé impressionante. Nós sabemos disso, como nós já falamos. Isaac, ele já não era uma criança pequena, ele tinha a força o suficiente para resistir ao seu pai, a fugir de tudo aquilo, mas pelo texto nós não vemos resistência alguma. O que revela submissão, o que revela confiança, o que revela respeito, o que revela fé em Deus. Além de tudo, a confiança em seu Pai. E além de tudo, a confiança em seu Pai. A fé ali, meus amados, já estava alcançando e já alcançava a nova geração. E Isaac, com o seu comportamento, ele aponta fortemente para Cristo, como nós já falamos, isso fica muito claro. Um filho amado foi obediente ao ser levado para o sacrifício e se entregou voluntariamente. E assim como Abraão entregou o seu filho, Deus, no futuro, meus amados, entregaria o seu próprio filho para a redenção da humanidade, conforme nós já dissemos. Em Gênesis 23, meus amados, nós vemos sobre a morte de Sara. Vamos entrar na morte de Sara. Lá em Gênesis 23, nós vemos sobre a morte de Sara, que ocorreu em Kiriat Arba. No caso ali, a região de Hebron. Nós já falamos sobre a região de Hebron, ali a terra de Canaã. A sua morte ocorreu quando ela tinha 127 anos.
127 anos. Ela é a única mulher na Escritura que teve a idade revelada de sua morte. O autor pediu, nós falamos para os irmãos, é a única pessoa na Escritura que teve a idade revelada da sua morte. Isaac, meus amados, naquela época, quando ela faleceu, ele estava com 37 anos. Né? E quando ocorreu a morte dela, Abraão, ele contava ali com 137 anos. E apenas como complemento para fechar o conhecimento do adendo que eu fiz para os irmãos na aula passada, nós precisamos lembrar os irmãos que Abraão, após isso, casou-se novamente. Ele se casou com 140 anos de idade, com Quetura, e teve mais 6 filhos, como nós mencionamos na aula passada. E ele morreu aos 175 anos de idade. Mas voltando à nossa aula, Sara, meus amados irmãos, ela havia caminhado ao lado de Abraão por toda a sua jornada. Ela deixou a terra, enfrentou a esterilidade, esperou décadas pela promessa, viu o nascimento milagroso de Isaac e partiu desta vida, assim como nós um dia partiremos se Jesus não voltar antes. O texto mostra o lamento de Abraão através do seu choro, o que revela o seu amor e a sua humanidade. Amados, homens de fé também choram. A espiritualidade nunca anulou o sentimento humano. Nós precisamos entender isso. E Sara, ela é enterrada ali na caverna de Maquipela, que foi comprada por Abrão dos filhos de Et. E esta, meus amados irmãos, foi a primeira propriedade oficial adquirida por Abraão na terra prometida. Ele ali naquele local está até os dias de hoje. Eu acho que eu já comentei até na aula passada, ou numa aula anterior, está até os dias de hoje, o túmulo dos patriarcas, né? Ficando esse túmulo de Maquipela ali, ele fica a 70 quilômetros ao sul ali de Jerusalém. Ali estão Sara e Abraão, estão Isaac e Rebeca, está Jacó e Lia. Irmãos, nós vemos ali nessa relação com os filhos de Et, nós vemos ali que Abraão, meus amados, ele foi de uma humildade muito grande, porque mesmo ele sendo o homem da promessa, ele trata os filhos de Et com muito respeito, com humildade, com honra. Ele se apresenta como um peregrino, não agindo com arrogância espiritual, como nós vemos em muitos casos por aí hoje. Ele não exige privilégios, mesmo sendo reconhecido pelos filhos de Et como um príncipe de Deus. Ele demonstrou humildade, carinho, tratou com respeito, né? É dessa maneira. E ele era visto por eles como príncipe de Deus. Abraão, meus amados, ele se inclina diante deles, negocia honestamente, paga o valor completo da terra, o que demonstra um caráter realmente, verdadeiramente transformado. Ele não aceitou favores, diferente de quem um dia tentou resolver as situações pela própria lógica, como nós já vimos e já apresentamos nas outras aulas e nesta de hoje também. Ele agora demonstra equilíbrio, ele demonstra sabedoria, ele demonstra humildade. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que uma geração fiel, ela pode sim influenciar a próxima geração. Ó, o Isaac aí, não só ele, Jacó, e assim progressivamente. Aqui, meus irmãos, nós percebemos que pessoas de fé também enfrentam sofrimentos. Irmãos, nós não estamos aqui em momento nenhum isentos da dor humana. Aprendam que homens verdadeiramente grandes diante de Deus, eles têm e necessitam, precisam confiar e se manter humildes diante dos outros homens. O menor entre os servos será o maior diante de Deus. Não podemos esquecer disso. E eu quero aqui acrescentar, meus irmãos, que enquanto com os pés sobre esta terra, a nossa fé, ela é progressiva, ela vai aumentando.
Abraão, ele não chegou ali pronto. Ele, na verdade, ele passou por muitas inseguranças, ele falhou em muitos outros momentos e foi aprendendo aos poucos, entendam isso. E é isso que nós devemos fazer também. Nós devemos nos empenhar o máximo possível. Cada situação que nós vivemos vai moldando a nossa fé, desde que nós estejamos em Cristo. É assim que um legado espiritual ele é construído dentro de nós. Deus, meus irmãos, ele transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. E basta para isso que nós perseveremos, que nós permaneçamos caminhando com ele. Abraão não foi perfeito, reafirmo, né? Mas ele estava firme, ele se manteve disponível, errou, mas permaneceu. E assim a sua fé amadurece. E a nossa também assim será amadurecida. O nosso coração, ele será purificado, meus amados. Entregue-se a Deus, confia nele, e assim nos tornaremos referência para novas gerações, assim como vimos em Abraão. Irmãos, nós somos frutos desta promessa. Nós somos forjados por Deus e seremos testemunhos para muitos. Então, busque a Deus, glorifique a Deus, esteja aos seus pés, entregue-se a Deus, de uma maneira verdadeira, entregue-se, coloque seu coração aos pés do Senhor. Ele não quer mudar a sua vida. Nós vemos que a vida de Abraão e de vários outros pais da fé, heróis da fé, nós vemos que ali ele continuou vivendo, tendo sua vida, sendo feliz, passando por tristezas, por momentos, mas nós precisamos sempre estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que vocês possam refletir a respeito dessa aula, vejam ela novamente se vocês sentirem a necessidade e que nós tenhamos uma semana abençoada sempre na presença do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês e as vossas famílias.